Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tá me ouvindo direitinho aí? Tá. Beleza. Deixa a galera chegando aí pra gente começar. Beleza, vamos lá, pessoal. Bom, vamos começar aqui. Retomar. Galera, na última aula nós tivemos problemas aqui. Eu tive problema aqui com a transmissão da aula por causa da internet. Aí eu já pedi para dar uma verificada aqui. Só que meu problema é que eu estou no limite aqui da cidade para essa transmissão do cabo. Aí ele disse que tem esse problema dessas oscilações mesmo, tá? Deu uma mexida aqui no roteador para ver se melhora. Mas aí, infelizmente, é algo que eu não posso controlar, porque a minha internet é HNet, e aí eles têm um limite de cobertura, né, da cidade, do fibra ótica. Eu estou bem na extremidade aqui, no ponto final. Eu moro aqui na Luiz Eduardo Magalhães, acima da Fainó, perto da maçonaria. Ele me mostrou no mapa, eu estou na última rua, onde alcança aí o sinal deles. Mas foi a primeira aula que teve esse problema. Espero que daqui para frente não tenha mais. Mas se tiver, infelizmente é algo que eu não posso controlar. Aí a gente vai fazendo dessa forma aí. A gente vai retomando o assunto, tá? Então, se tiver algum problema aí, cortar, a tela ficar verde, aí vocês podem me sinalizar que eu vou repetir e retomar o assunto. Beleza? Por enquanto, estão me ouvindo direitinho? O sinal tá beleza aí para vocês? Sim. Todo mundo tá vendo aí o slide, né? Esses slides nós Sim. já vimos, tá? Mas nós vamos retomar por causa justamente dessas interrupções que nós tivemos na última aula. Então, eu vou relembrar para vocês o que nós falamos sobre movimento circular uniforme, tá? Então, eu disse para vocês que o movimento circular ele é caracterizado quando uma partícula ela sai de um ponto em trajetória curvilínea e percorre pelo menos uma volta retornando a esse ponto. Então, se ela está nesse ponto aqui que está meu dedo e ela faz essa movimentação e retorna pelo menos uma vez ao ponto de origem, esse movimento é classificado como movimento circular, tá? Então, um movimento curvilíneo ou circular. Circular se ela completou a volta. Curvilíneo, se ela saiu daqui, por exemplo, e veio até aqui. Então, ela apenas escreveu uma curva em trajetória circular. Porém, o movimento não é um movimento circular se ela pelo menos não voltou uma vez ao ponto de origem, para completar uma circunferência, tá? E se ela realizar esse movimento com velocidade constante, então esse movimento vai ser um movimento circular uniforme, certo? Então, movimento circular uniforme é quando a partícula realiza uma circunferência completa, pelo menos, tá? Pelo menos uma circunferência completa, uma volta completa, e
realiza esse movimento com velocidade constante, tá? Aqui na figura, ela está indicando o movimento contrário, no sentido horário, tá? Por isso que a setinha da velocidade está para cá, para baixo. No movimento que eu fiz aqui com o dedo, a setinha da velocidade estaria para cima, certo? E aí essa velocidade estaria apontando para cima, o movimento seria anti-horário, como eu descrevi aqui no pratinho, certo? Bom, o que interessa para a gente? Movimento circular, tá? Ele está presente no nosso dia a dia sempre. Tudo que a gente vê praticamente tem movimento circular. Então, ventilador, um motor de algum veículo funcionando, uma bicicleta, uma roda gigante, um liquidificador, uma batedeira, todos os dispositivos que trabalham normalmente com eixo e hélice estão descrevendo movimentos circulares. Então, em toda a residência, no dia a dia, a gente está sempre se deparando com esses movimentos. Tá? Esse movimento, como o movimento de um relógio, por exemplo, ponteiro de um relógio, ele é um movimento circular uniforme. Então, por exemplo, ponteiro de segundos, ele passa de 1 em 1 segundo e gasta 60 segundos, 1 minuto, para dar uma volta completa. Então, esse movimento, ele sempre realiza nesse período de tempo, nesse intervalo de tempo, caracterizando uma velocidade constante. Então, é um exemplo de movimento circular uniforme. Tá? O ventilador. Quando você liga o ventilador, o movimento vai ser acelerado, porque ele está parado, ele começa a girar e aumentar a velocidade. Porém, depois de 2 minutos que ele está ligado, ele já atingiu a velocidade máxima de rotação. E a partir daí, a sua velocidade vai permanecer constante. É claro, exceto se você mexer no seletor lá no botãozinho. Mas você pode aumentar ou diminuir a velocidade. Mas você colocou, por exemplo, no 1, ou no 2, ou no 3, quando você liga, ele acelera até atingir a velocidade limite, máxima. E depois ele vai descrever um movimento circular uniforme. Se você desligar, obviamente vai ser retardado, vai diminuindo até parar. Tá? Mas durante o tempo de funcionamento, ele vai ser um movimento circular uniforme. Tá? Bom, esses exemplos que eu estou dando são exemplos de movimentos circulares com velocidades que não são tão grandes assim. São velocidades que podem ser medidas com facilidade. Porém, nós temos outros movimentos diferentes desses aqui, tá? Que a gente falou como exemplo na aula passada, que realizam movimentos muito rápidos. Então, por exemplo, o movimento de uma roda gigante é lento, você consegue contar e marcar. O movimento de um satélite ao redor da Terra é mais lento ainda, tá? Vai gastar 24 horas para dar uma volta ao redor da Terra, que seria o tempo de rotação da Terra, um satélite estacionário. Então, é muito fácil de você medir o tempo, certo? Porém, nós temos intervalos de tempos que são muito pequenos em movimentos que a gente observa no nosso dia a dia. Por exemplo, o movimento de um elétron ao redor do núcleo, na eletrosfera. Então, vocês já estudaram em química que no núcleo você tem prótons, nêutrons e mais outras substâncias, mais de 200 substâncias subatômicas, e na eletrosfera, distribuindo em camadas, vários elétrons girando em altíssima velocidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem muita volta sendo realizada em um intervalo de tempo de 1 segundo. Isso não dá para você medir o tempo de uma volta, porque o tempo de uma volta vai ser frações de segundo, milésimos de segundo. Então fica muito difícil você medir, mensurar isso aí. Então você abre mão de um artifício que é uma nova unidade de medida para movimento circular, que é a frequência, tá? Então a frequência é uma forma de você medir
o número de voltas que o objeto, o equipamento consegue realizar em uma unidade de tempo, por segundo, tá? Todo mundo está me ouvindo direitinho? Tranquilo? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, parece que melhorou em relação à outra, né? A outra aula estava falhando demais, né? Cortou aí alguma coisa? Tá beleza, né? Vamos Tá, dando. beleza. Valeu. Se interromper, me avisa, por favor. Me avisa. Então, o que acontece? Você vai medir a frequência do movimento, porque são muitas voltas por segundo. Então, o tempo de cada volta vai ser muito pequeno, difícil de medir. Milésimos de segundo, centésimos de segundo. Então, é uma coisa que só com equipamento de alta precisão para a gente determinar. Logo, fica mais fácil a gente medir a sua frequência. O que é a frequência? Vai corresponder ao número de voltas que o móvel consegue dar por unidade de tempo. Em cada segundo, em cada minuto, em cada hora. O padrão é por segundo, tá? Então, a frequência vai ser o número de voltas dividido pelo tempo em segundos. Número de volta sobre o intervalo de tempo. Aí você mede a frequência do movimento circular. E para que medir a frequência? Porque se você determina a frequência, você consegue depois achar o período, que é o tempo de uma volta, tá? Primeiro que ele passa alguns exemplos, mas depois eu vou passar exemplos numéricos para vocês. Então, o que acontece? O que é o período? O período é o intervalo de tempo de uma volta completa. O tempo que a partícula gasta para completar uma volta, completar a circunferência. Então, meu dedo saiu desse lado aqui. Fez a volta. Chegou nesse ponto. Se ele gastou 2 segundos para voltar ao ponto de origem, o tempo de uma volta completa, o período do movimento, é de 2 segundos. Porém, se esse dedo faz um movimento muito rápido, o tempo vai ser menos de 1 segundo. Então, o tempo de uma volta completa é o nosso período. E o número de voltas por unidade de tempo é a nossa frequência. Logo, o movimento circular tem período e frequência. Período, tempo de uma volta completa medida em segundos. E frequência, número de voltas por unidade de tempo. Número de voltas que ele consegue dar por segundo. Medida em hertz. Tá? Hertz é a unidade de medida padrão no SI de frequência. Significa voltas por segundo. Então, voltas por segundo é hertz. Tá ok? Bom, dá para a gente concluir o seguinte. Se o tempo de uma volta for muito grande, então se a partícula gasta muito tempo para dar uma volta, significa que a frequência, o número de voltas que ela consegue dar é pequeno. Então, o período ele é inverso à frequência. Se o tempo de uma volta é muito grande, a frequência é pequena. Se o tempo da volta é pequeno, então se ele dá a volta muito rápido, a frequência vai ser grande. Ele consegue dar mais voltas por unidade de tempo. Por isso, a gente costuma dizer que o período é o inverso da frequência, ou vice-versa. Então, se eu achar o período de um movimento, eu posso calcular o movimento, a frequência do movimento, desculpe, colocando nessa equação aqui, ó, que estou sinalizando para vocês. Período é igual a 1 sobre F. Se eu tiver a frequência, divido 1 pela frequência, eu acho o período. Só que a frequência tem que estar em hertz, certo? Se eu tiver o período, divido, só inverter, F é igual a 1 sobre T. Divido 1 pelo período em segundos, que eu acho a frequência em hertz. Certo? Então, acho que esse aí foi isso daí que a gente tinha falado, conseguiu chegar na última aula, não é? Me parece que foi isso aí. Então, nós vamos continuar falando aí sobre movimento circular uniforme.
Continuando a falar de frequência, tá? Frequência e período para ficar bem claro e ninguém ter dúvidas. Certo? Bom, período e frequência. Fenômenos periódicos são aqueles que se repetem no mesmo intervalo de tempo. Então, você tem um fenômeno no movimento circular que está se repetindo no mesmo intervalo de tempo. Então, se a partícula gasta 2 segundos para dar uma volta, ela vai gastar 4 segundos para dar 2 voltas, 6 segundos para dar 3 voltas, e assim sucessivamente. Então, esse é um fenômeno periódico. É um fenômeno que ocorre no mesmo intervalo de tempo. Sempre intervalos de tempo sucessivos e iguais. Então, sempre de 2 em 2 segundos, a partícula vai estar dando uma volta completa. O período de 2 segundos, certo? O ciclo é cada uma das repetições. Então, cada volta que ele está dando corresponde a um ciclo. Então, saiu do ponto A, parou aqui, um ciclo. 2 voltas, 2 ciclos. 3, 4, 5, 6, 10 ciclos. Ele está dando 10 voltas. Ele está repetindo 10 vezes esse movimento. Tá certo? Então, cada volta corresponde a um ciclo. Ok? Cada repetição. O período pode ser definido também como o tempo de cada volta ou o tempo de cada repetição. Assim como vocês podem encontrar na literatura falando que é o tempo de cada ciclo. Né? Disse que se o ciclo corresponde a uma volta, a uma repetição que ele está dando, e o tempo de uma volta é o nosso período, o período vai ser o tempo de cada repetição ou o tempo de cada volta. Você pode encontrar esse tempo em segundos, em minutos ou em horas, certo? Ele pode passar em qualquer unidade de tempo, pode passar até em dias, em meses, em anos. Porém, eu disse para vocês que a unidade padrão de período é o quê? Segundos. Então, você pode encontrar o tempo em minutos, que você vai ter que transformar para segundos, para jogar na fórmula. Você pode ter o tempo em horas, que você vai ter que transformar em segundos para poder jogar lá na fórmula. Certo? E a frequência corresponde ao número de repetições, ou seja, ao número de ciclo, ao número de voltas, de ciclos que a partícula consegue dar por unidade de tempo. Certo? Que unidade de tempo padrão é essa? Acabei de falar que o tempo do período é em segundos. Então, o tempo da frequência vai ser também segundos. Número de voltas dividido por segundos. A unidade de frequência vai ser Hz, que é a abreviatura de Hertz. Tá? Hertz é o sobrenome do cientista que realizou o estudo. Então, o ciclo por segundo, voltas por segundo ou rotações por segundo, a unidade de medida é Hertz, que é a unidade padrão no SI. Tá? O movimento circular realiza uma repetição com velocidade constante e a sua frequência é de 10 Hz. Significa que ela dá 10 voltas a cada 1 segundo. Aí é 25 Hz, 25 voltas a cada 1 segundo do movimento. 100 Hz, 100 voltas a cada 1 segundo. Certo? No entanto, existe outra unidade. Assim como nós temos tempo em segundos, minutos e horas, nós temos também a frequência em RPM. RPM significa o quê? Rotações por minuto. Certo? Rotação não é ciclo, não é volta. Então, nós temos voltas por minuto. A unidade padrão vai ser o quê? Voltas por segundo. Porém, nós podemos também ter em RPM, que equivale a voltas por minuto. E aí, o que você vai fazer? Se ele te der a rotação em RPM,
você vai transformar em hertz, certo? Ah, como é que eu transformo em hertz? Minutos para segundos, que é volta e volta. Então, imagine que ele deu lá uma frequência de 120 RPMs. São 120 voltas por minuto, certo? 120 voltas por minuto. Isso quer dizer o quê? Se você pegar 120 e dividir por 60, que 1 minuto são 60 segundos. 120 voltas em 60 segundos, você vai ter 2 voltas por segundo. Então, 120 dividido por 60, 2 Hz. Isso quer dizer que 120 RPMs equivale a 2 Hz. Ok? Todo mundo ouviu, entendeu isso aí? Alguma dúvida? Não. Beleza? Bom, a relação matemática entre período e frequência eu já disse, são inversamente proporcionais. Então, T é igual a 1 sobre F, ou F é igual a 1 sobre T. Se você quiser simplificar, coloca F é igual, F vezes T é igual a 1. Porque aí, quando você quiser achar T, você vai descer o F. Quando você quiser achar o F, você vai descer o T. E vai dar aquela relação que eu passei no outro slide. F é igual a 1 sobre T, ou T é igual a 1 sobre F. Certo? Bom, então vamos lá. O exemplo que eu acabei de falar para vocês. Uma roda gira a 120 RPMs. 120 rotações por minuto. Calcule sua frequência em hertz e o seu período em segundos. Então, quando eu expliquei aqui em cima, eu só expliquei o cálculo da frequência. Então, a frequência está em RPM, você vai dividir por 60, porque são rotações por minuto, tá? 120 voltas ou rotações por minuto, 1 minuto são 60 segundos, então 120 dividido por 60 vai dar 2. 2 rotações por segundo. Rotações por segundo é hertz. Então, 2 hertz é a frequência dessa roda que gira 120 RPMs. Beleza? E o período, como é que eu vou calcular? Ora, se eu tenho a frequência, eu acho o período. Frequência é 2, 2 vezes t é igual a 1, passo 2 dividindo, que é período igual a 1 sobre f. Se f é 2, então período vai ser 1 sobre 2. Então, período 1 sobre f, 1 dividido por 2, 0,5. 0,5 o quê? Segundos, certo? Então, frequência de 2 Hz e o período de 0,5 segundos. Ok? Tranquilo? Bom, outro. Um ponto leva 5 segundos para completar uma trajetória circular. Calcule a frequência em Hz e em RPM. O que ele fez agora? Ele inverteu. Então, ele disse que o ponto leva 5 segundos para completar uma trajetória circular. Pede para calcular a frequência em Hz e em RPM. Como é que eu calculo? Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem esse exemplo. Eu sei que o período é de 5 segundos. Calculem aí e me dê a resposta. Primeiro que achar a resposta, pode abrir o microfone e me falar. Agora estou aguardando.
Primeiro que chegar uma resposta aí, passa aí pra gente ver se está certo. Ninguém? É rápido isso aí. Bora? Tô aguardando. Vocês estão só desligar as câmeras e tá todo mundo dormindo. E eu tô falando com as paredes. Vamos lá. Fala aí quem foi que... Peraí, professor. Aí, faz aí, Anne. O meu deu 12, mas eu acho que tá errado. Malu achou 12. 12 Hz a frequência, Malu? Não. RPM 12 RPMs. E Hertz deu quanto? 0,2. 0,2. Então vamos conferir aqui o cálculo para ver se está correto. O período foi de 5 segundos. Frequência é o inverso do período. Então, 1 dividido por 5, a frequência de 0,2 Hz. Muito bem, a frequência está certa. E em Hz, tá? E em RPM, você vai pegar o 0,2 e multiplicar por 60. Então, 12 RPMs, do jeito que Malu havia calculado. Certo? Então, parabéns, Malu. É isso aí, tá certinho. Tá? Você pega os 5 segundos, divide 1 por 5, 0,2 Hz. Como se eu tenho a frequência em RPM, quero passar para Hz, eu divido por 60, o raciocínio de Malu está correto. Ela pegou de Hz para RPM, é só você inverter e multiplicar por 60. Beleza? Então, parabéns, está certinho, é isso aí mesmo. Não tem dificuldade, tá? Outro exemplo aí para vocês também tentarem fazer. Um ponto completa 60 voltas de uma trajetória circular em 2 minutos. Calcule a frequência em Hz e o período em segundos. Vamos lá. Estão calculando aí. Eu fiz aqui, professor, mas não sei se está certo, não. Não, pode falar. A hora de errar é agora. Não precisa se preocupar em erro, com erros e Deu acertos. 0,5 Hz e 30 RPM. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu voltar lá. Deu quanto que você falou? 0,5 0,5 Hz e Hz. 30 RPM. Isso, a frequência está certa. E o período e a frequência em Hertz e o período em segundos. Tá? Então, 30 RPMs, porque você pegou 60 voltas e dividiu por 2 minutos. Né? 30 RPMs.
Aí você calculou ou dividiu aqui por 60 para achar 0,5, né? Ou você pode transformar direto. Então, tem duas formas de você resolver. Então, primeiro, ou você calcula a frequência em RPM e depois transforma para Hertz. Então, calculei 30 RPM, 60 dividido por 2, divido depois RPM por 60, acho 0,5 Hz. Ou você pode transformar antes de botar na equação. Então, número de voltas dividido por tempo em segundos. 60 voltas dividido por 2 minutos. 2 minutos são 120 segundos. Então, 60 dividido por 120, você já vai achar 0,5 Hz direto, tá? Porque aqui ele só pediu para você achar a frequência em Hz e o período em segundos. Então, você não precisa calcular em RPM. Aqui você calculou, foi um exemplo que ele deu, só para calcular em RPM e depois transformar para Hertz. Mas você pode já fazer direto. Não precisa fazer essas duas contas. Você já joga aqui 60 dividido por 120 segundos. Você já vai achar 0,5 Hz direto. Aí o que vocês acharem mais fácil, tá? Eu acho mais fácil a gente pegar aqui e já transformar em segundos. 60 dividido por 120 segundos, que 1 minuto são 60, 2 minutos 120 segundos. 60 dividido por 120, 0,5 Hz. E aí é só jogar período ao inverso da frequência, 1 dividido por 0,5, 2 segundos. Então o raciocínio aí de Luiz está certinho, parabéns também. Ótimo. Parece que vocês, graças a Deus, conseguiram entender isso aí. Certo? Deixa eu ver aqui o outro para a gente finalizar. Então, aqui. Uma roda realiza 30 voltas em 5 segundos. Determine a sua frequência. Frequência é o número de voltas por segundo. Número de voltas por segundo vão ser aqui 30 voltas dividido por 5 segundos. Já está em segundos. Então, você já vai achar a frequência em Hz. Então, 30 dividido por 5, uma frequência de 6 Hz. Tá? E o segundo aqui desse slide, tem um outro exemplo. Uma partícula em movimento circular possui frequência de 1.200 RPM. Determine sua frequência em Hz. Tá? Em rotações por minuto, divide 1.200 por 60. Dividindo 1.200 por 60, você vai achar uma frequência de 20 Hz. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aí, meu povo? Conseguiram entender direitinho? Ficou claro? Repete, por favor, professor. Essa Posso segunda aí. repetir, sim, só um minutinho. Então, você tem lá uma frequência de 1.200 RPM. Então, você tem 1.200 voltas por minuto. E você quer calcular em Hertz. Então, você quer saber o número de voltas por segundo. Então, 1 minuto são 60 segundos. Você vai pegar 1.200 RPM, 1.200 voltas por minuto, dividir por 60 segundos. Então, 1.200 dividido por 60, você vai achar 20 Hz, ou seja, 20 voltas por segundo. Conseguiu entender? Consegui. Então, toda vez que ele passar a frequência em RPM e pedir em Hertz, você vai dividir por 60. Você vai transformar de minutos para segundo. 1 minuto são 60 segundos. Divide por 60, você acha em Hertz. 1.200 dividido por 60 dá 20 Hz. Se ele passar a frequência em Hertz e pedir em RPM, você vai fazer o contrário. Foi o que a gente fez naquele outro exemplo lá que Malu respondeu. Ele pegou a frequência em Hertz e pediu para você passar em RPM. Ele deu, na realidade, o período, você acha a frequência em Hertz e passa para RPM. Então, você vai fazer o inverso.
Você vai multiplicar por 60. Então, você tem lá uma frequência de 2 Hz, por exemplo. 2 vezes 60 vai dar 120 RPM. Certo? Então, de Hz para RPM, multiplica por 60. De RPM para Hz, divide por 60. É só isso aí. Beleza, meu povo? Alguma Beleza, dúvida? Beleza, Todo mundo professor. entendeu? Então, dessa vez ficou claro essa parte inicial aí de movimento circular uniforme. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre isso? Eu não, professor. Beleza. Eu repeti isso tudo porque a última aula nossa foi péssima com aquelas interrupções da internet, tá? E aí a gente não conseguiu dar aula direito. Mas eu quero que vocês tenham entendido isso aí direito. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode mandar mensagem no WhatsApp, não tem problema. Tá ok? Na próxima aula eu vou dar sequência aí ao movimento circular uniforme. A gente vai falar de velocidade, tá? E conforme está no cronograma, eu vou postar aí um conteúdo para vocês, uma aula teórica, né? Eu já postei na segunda-feira, não sei se vocês viram lá. Se não viram, dê uma olhadinha, tá? Que é a parte inicial aí, justamente de período e frequência do movimento circular. E sexta-feira eu vou colocar a parte de velocidade, que é o que a gente vai trabalhar na outra semana. Beleza? Então, galera, foi bom estar com vocês. Um abração. Obrigado aí pela participação. Valeu, professor. Viu? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tchau, valeu. Tchau, um abraço. Professor, valeu. Bom dia para vocês. Valeu, professor. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.